Pensadores! Hoje é o 11º dia da nossa oração por finanças. Você que já está sendo abençoado através dos outros dias, das outras lives, eu peço que você, além de compartilhar a live de hoje, você deixe seu comentário, conte um testemunho aqui nesse vídeo, nos comentários, para você exaltar o nome de Deus, para você testificar daquilo que Jesus fez por você há 2000 anos atrás, que se manifestou nesses dias através da sua consciência dessa verdade. Antes que você compartilhe com seus amigos, eu vou recomendar novamente os meus livros, apesar de que todos acabaram, a não ser esses dois aqui, ó. Então eu vou mostrar só eles, tá? Livres na Vinda do Senhor e A Reforma do Espírito. Os outros estão esgotados, graças a Deus. Olha que interessante, você não comprou ainda e eles estão esgotados. Foram vendidos quase 1000 desses aqui, ó. Tá? Inclusive, se você quer comprar dele aqui, compre logo antes que ele se esgote. Ele foi feito pelo Autor da Fé. Nós não sabemos ainda se vamos repetir a editora ou se vamos trocar de editora. Então, compra já essa edição, porque há uma chance de mudar, tá bom? E o Reforma do Espírito foram vendidos quase 200, acho que uns 150 mais ou menos. Vasculhando também uns 150, Bezerro de Ouro uns 80 e o Paternidade mais de 150. Então você que não comprou ainda, você está perdendo. Eu não sei se eu já mostrei aqui, ó. Esse aqui é o Livro na Vida do Senhor, versão em inglês. Se você fala inglês, conhece alguém que fala inglês, essa é a oportunidade de você estudar inglês aí lendo um livro com muita sabedoria de Deus, certo? Hoje, o nosso tema é um pouco polêmico porque, infelizmente, a nossa geração, ela não sabe muito lidar com a verdade, né? Ela se ofende com a verdade, só que é a verdade que liberta. E a verdade, ela é falada em amor, a verdade, ela não é falada em grosseria, ela não é falada em estupidez, mas é a verdade quem quebra as fortalezas da nossa mente, quem quebra os paradigmas, o sofisma, que nos liberta. E hoje vou incluir algumas opiniões pessoais para que você entenda o que é autojustificação, tá? Em algum momento, Paulo, falando aos Coríntios, falando aos Filipenses, você percebe ele falando um pouco sobre a sua vida e aquilo ao qual ele se vangloria. Ele fala, vou usar um pouco de insensatez. Então ele já demonstra que é insensatez você se vangloriar nas suas obras, naquilo que tem de bom em você. Porque nós exaltamos a Cristo, né? Ele fala, se eu me exalto em algo, eu me exalto no Senhor. Mas, às vezes, para você quebrar um canal de raciocínio, você precisa apresentar algumas coisas para que as pessoas entendam que não é na força do seu braço e é exatamente por isso que você não se apoia nisso. Um exemplo é, por exemplo, lembrei hoje, agora cedo, estava pensando sobre o conteúdo aqui da oração por finanças, lembrando de situações constrangedoras que nós vivemos ao longo desses anos, relacionadas a dinheiro, né? Porque há um estereotipo criado aí pelas pessoas que passaram experiências negativas com igreja, com pastores, ou que têm uma impressão errada, porque realmente em todas as áreas existem pessoas de bem, íntegras, e pessoas de má fé, mas que elas estereotiparam a figura do pastor e do crente por causa da sua justiça própria ou por causa de uma experiência negativa que não foi superada, porque ainda guarda ofensa no coração, porque é magoado.
com uma situação, e hoje eu vou tentar pedir ao Espírito Santo que me use para desconstruir isso no seu coração, para quebrar essa mentira ou esse orgulho, né? O orgulho é a capa de uma ferida, para que você possa desfrutar aí do sobrenatural de Deus e sair da justiça própria, voltar a caminhar pela fé. Tive um amigo de infância que eu tinha condição financeira melhor do que ele, e ele sempre desejou ter dinheiro, e ele era muito incomodado com isso, pela condição dele. Ele é um cara esforçado, um cara cheio de qualidades, né? Tenho boas lembranças de muitas coisas, mas uma pessoa que as feridas na vida dele, hoje, por exemplo, ele se tornou um milionário, ele é uma pessoa muito rica, milionário mesmo, e as feridas fazem com que ele enxergue as coisas de forma distorcida. Inclusive é muito forte, porque existem milionários avarentos, né? Existem pessoas cheias de justiça própria. E eu lembro uma vez que ele mandou uma foto para mim de um vinho que ele tinha comprado e custava R$7.000 a garrafa. E eu dou glória a Deus por isso, né? Eu sei a condição que ele viveu e eu sei o que ele vive hoje. Sinceramente, eu posso te dizer que não me incomoda. Eu me alegro quando as pessoas crescem, quando as pessoas enriquecem, quando elas ficam bem de vida. É só uma pena que ele não tenha encontrado ainda o evangelho revelado, né? Porque quando você conversa com ele, ele reconhece que Jesus é aquele Jesus, né, da cruz, mas ele não conhece o Jesus que ressuscitou ainda. E por que eu te digo isso com certeza? Porque quando você conhece o Jesus ressuscitado, a sua vida ela manifesta frutos dessa revelação. E por que eu estou citando isso aqui? Eu vou falar uns 3, 4 histórias. Depois eu vou fazer como Paulo, eu vou dizer o seguinte, mas eu não me vanglorio em nada disso. Então ele é milionário e várias vezes que ele me pediu ajuda espiritual, porque ele enfrenta os terrores da ausência da presença de Deus, que é o medo noturno, a dificuldade de dormir, a falta de paz, né? Então isso o dinheiro não consegue preencher. Inclusive eu lembro que eu falei até para um rapaz lá no sítio que eu morava em Xangrande, que eu disse assim, se dinheiro preenchesse a nosso vazio, era só a gente comer nota de dinheiro. Pegava R$100, colocava na boca, comia, e você seria preenchido. Mas não é essa a realidade. Até porque a sua conta bancária não enche seu coração. Então, esse rapaz, ele sempre me procurava, perturbado, nas madrugadas. Me ligava, ficava pedindo para ver liga a câmera, eu quero ver você. E algumas coisas assim, né? Claro, ele estava alcoolizado. E eu não vou, ninguém sabe quem é, eu não vou citar, e não exponho ninguém. Mas eu sempre falava para ele de Jesus, e sempre falava para ele que eu conhecia o passado dele, que a vida dele não tinha se tornado o que se tornou em vão, que Deus tinha um propósito com a condição financeira dele naquele momento, né? Porque ele já tinha passado dos milhões. E sempre quando ele ficava bom, ele me julgava que eu queria o dinheiro dele. E eu passei, ao longo dos anos do evangelho, muitas pessoas que ouviram do evangelho através da minha vida, que foram batizadas, receberam o Espírito Santo, foram curadas de doenças físicas, doenças emocionais, foram livres do espírito de suicídio, espírito de morte, várias. E depois, quando a gente começa a ensinar áreas, como eu estou ensinando aqui esses dias, das finanças, as pessoas se afastam porque elas acham que você quer o dinheiro delas, né? Então eu vou me vangloriar aqui com muita insensatez no dia de hoje, em algumas coisas que eu nunca falei sobre, inclusive nem em conversas particulares, mas eu vou expor isso aqui hoje porque uma das formas de você quebrar todas as barreiras das trevas é você expor a verdade com clareza, é você trazer todas as situações à luz. Esse rapaz, eu perdoei ele sempre, eu só parei de falar com ele porque
do dinheiro que ele conseguiu na vida até hoje, ele só usa o dinheiro dele para beber, para enriquecer mais e para julgar as pessoas. Então, eu me afastei porque eu espero que o Espírito Santo quebre essas barreiras no coração dele, ele entenda que não é aquilo que ele está enxergando. E tem uma outra pessoa que é ligado à família dele também, que ficou na minha casa 15 dias, estava também com pensamentos de suicídio, estava divorciando da esposa, estava passando pânico, síndrome do pânico, medo, pensamento de suicídio. E a pessoa passou 15 dias na minha casa, ficou em paz, melhorou, ficou bem, foi livre, voltou ao casamento, restaurou o casamento, não sei como está hoje, tá? Porque eu também não falo mais. E ele saiu daqui de casa falando que a gente queria o dinheiro dele, sendo que ele ficou 15 dias na minha casa, não foi cobrado nada dele. Só que ele foi embora, deu problema no carro, estava com problema financeiro, ele trabalha com venda de imóveis, não estava conseguindo vender. E eu falei para ele que é porque o coração dele era fechado, porque havia avareza, porque ele não tinha um coração generoso. E quando ele entendesse isso, e ele começasse a expressar essa generosidade no coração, porque o fluxo era fechado na vida dele, foi isso que eu falei para ele. E ele começou a falar que eu estava também querendo o dinheiro dele, que Deus não cobra nada de ninguém, que a graça é gratuita e que ele não precisava de dar dinheiro para ninguém para as coisas dele se resolver. Escutei isso também. Ele foi para Balneário Camboriú, na igreja que eu sou amigo e parceiro lá, e falou de mim também, que eu estava querendo o dinheiro dele. Depois o primo dele me veio falar comigo que já sabia que nosso problema era por causa de dinheiro. Ou seja, é isso que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Eu vou colocar alguns pontos. A autojustificação é justiça própria. Eu vou me autojustificar aqui, eu vou me apropriar de justiça própria para você entender o que é. O profeta, ele se coloca no lugar da situação para fazer o povo entender. Então veja só, eu quero o dinheiro das pessoas. Eu faço o evangelho por dinheiro. Hoje eu faço mentoria, cobro R$5.000, e a pessoa também que fazia aula comigo um período, que ela pagava, chega a pagar R$500 numa garrafa de vinho, ela acha minha mentoria cara. Um ensinamento que resolve problemas que nenhum dinheiro paga, porque restaura casamento, né? Restaura a vida da pessoa, a pessoa é livre, liberta, dorme em paz, e eu cobro R$5.000 porque existe uma sabedoria que ela traz recursos para a minha vida, para viver a minha vida. Tem uma vida, ela pertence a Jesus, ela não é minha, mas todo trabalhador diga o seu salário, segundo as palavras de Paulo. Então, veja só, vai encaixando aí, você que está assistindo vai encaixando, para você entender no final. Essas pessoas, eu estava lembrando delas hoje, e declarando sobre a vida delas, libertação, salvação, porque a única coisa que essas pessoas compreendem é a linguagem do dinheiro, porque elas não tiveram a revelação de Jesus Cristo ainda. Então elas veem em nós o que tem no coração delas, entende? Eu vou me vangloriar um pouco agora. Então nós tínhamos... seja bem-vinda, irmã Eunice. A irmã Eunice está acompanhando todos os dias. Então, eu vou me vangloriar no sentido de expor alguns fatos que eram ocultos e secretos até agora, ao longo aí de 15 anos no Evangelho. Eu e minha esposa juntos já investimos para que pessoas fossem salvas, pessoas fossem livres, batizadas. Não vou incluir o investimento em conhecimento, em estudo, em tempo, porque cada mês que eu fico estudando, cada mês que eu fico me preparando, buscando em Deus o meu crescimento, eu tenho custos de vida. Então a gente se abdicou muitas vezes dos nossos sonhos pessoais, das nossas adquirir coisas para nós e investir no ministério. Que ministério? O serviço do reino, naquilo que a gente acredita que é o nosso chamado.
Então, eu e minha esposa juntos já gastamos mais de R$ 1 milhão só nesse tempo de preparo e semeadura do Evangelho. Seja com oferta, seja com pessoas que nós investimos, com tempo, viagens que nós fazemos, porque Deus nos direciona a alguém e essa pessoa precisa. Mais de 500 pessoas foram batizadas, centenas de pessoas foram livres, centenas de pessoas foram curadas ao longo desses anos. Então, a minha pergunta é, para quem diz que eu quero o dinheiro da pessoa, né? Quantos reais você gastou na salvação de uma pessoa? Quantos reais você gastou? Eu vendi meu carro para completar a produção do livro Livros na Vida do Senhor. E dos 1.000 que foram feitos, talvez uns 300 eu tenha dado para pessoas que aparentemente queriam, mas não disponibilizavam naquele momento de recursos. Apesar de ser muito barato o livro, para algumas pessoas não é barato porque elas ganham pouco. Quantos fretes nós pagamos? Quanto dinheiro a gente investiu em pastores, missionários, irmãos? Quantas horas gratuitas eu me dei para as pessoas serem alcançadas, serem livres dos meus ensinos? Então eu estou fazendo aqui 1 milhão, eu fiz uma conta rápida. Nós tínhamos uma casa própria, carro, e em todo momento nós nunca pensamos 2 vezes em desfazer dos nossos bens por um propósito, e sempre de salvação de vidas, sempre de edificação. Então a minha pergunta, esse vídeo vai chegar em quem precisa ouvir para ser livre, tá? Para ser livre, que essa pessoa seja livre. Quantos reais você já gastou na sua vida para que alguém fosse livre? Para que alguém fosse salvo? Quantos livros você comprou para doar para alguém, para essa pessoa mudar de vida? Quantos cursos você pagou para alguém melhorar de vida? Quantas horas você deu da sua vida para alguém melhorar de vida? Então essa pergunta deve ser feita para todo cristão. Por que eu estou me colocando no lugar dessa situação? Né? Se eu tivesse a intenção de me vangloriar, eu já estava me vangloriando há anos. Mas alguém aqui já ouviu eu contar quanto eu já gastei com o Evangelho? Só que esse dinheiro quem me deu foi Deus. Então eu não gastei nada, eu administrei. Tá? Não foi eu que dei, mas houve disposição no meu coração de colocar, inclusive, a nossa família em uma certa limitação financeira para alcançar aquilo que nós acreditamos. Porque nós acreditamos, nós fazemos porque nós acreditamos. Por isso que eu tenho colheita. Eu tenho colheita. Eu acredito, porque Deus, ninguém vence Deus. Nunca você vai fazer algo direcionado por Deus que Ele não vai te dar mais. Não é porque Ele vai recompensar ou porque é barganha. É porque você não é mais bonzinho do que Deus. Ninguém é mais bonzinho que Deus. Então, se você acha que você faz muito, Deus deu o Filho dele na cruz. Então, esse vídeo é para as pessoas cheias de justiça própria, porque elas não conseguem romper na vida porque são cheias de justiça própria. Não experimenta o sobrenatural, não tem a revelação do Evangelho, por causa da justiça própria. Porque elas julgam as pessoas, julgam o Evangelho, julgam os pastores. Você nunca me viu fazendo vídeo falando do tanto de perseguição que eu sofro, do seu quê, isso é vitimismo. Nós nos alegramos quando somos perseguidos. Mas pessoas que não investem R$ 1 no Evangelho, elas dizem que eu quero o dinheiro delas. Pessoas que não investem nem na própria família, são gananciosas, são avarentas. Pessoas que só pensam em dinheiro, dizem que eu quero o dinheiro delas. Por isso que a vida delas é medíocre. Muitas vezes elas têm dinheiro na conta, mas a vida delas é medíocre. As amizades são superficiais, porque as pessoas andam com elas por causa do status, andam com elas por causa do dinheiro. E nós não somos preparados para ouvir a verdade, porque a verdade é essa. Eu tenho pessoas que eu sei que são meus amigos, posso dizer por quê? Porque em todos esses últimos anos, mesmo quando eu estava sem R$ 1 no bolso, quanto tempo ao longo desses anos nós passamos em silêncio as nossas dificuldades, mas pessoas que sabiam que a gente estava naquela situação
não deixaram de se relacionar com a gente, em algumas situações ajudaram. Então, muita gente que acha que o dinheiro delas faz elas estarem por cima, elas são usadas porque muitas das amizades delas são porque elas oferecem o benefício do status, o benefício do status social. Eu conheço pessoas que a casa dela sempre está cheia. Por quê? Porque ela banca tudo para todo mundo. Quem é que não quer viver num lugar onde você não paga nada? Você come, dorme e não paga nada. Só que quem não quer viver isso é quem tem integridade, porque a amizade ela não é baseada em favores e benefícios. Então, nós precisamos, veja só, eu estou trazendo aqui a transparência para quebrar essa mentalidade mesquinha, justiceira, mentirosa, que a gente anda e fica querendo prosperar. Quando eu falo prosperar em todas as áreas, posso chamar, não sei se nós somos amigos hoje, mas hoje não nos relacionamos mais, mas a gente foi amigo de infância. Ele ligava de madrugada, ele falava assim, ó, vou falar o que ele fazia, tá? Ele falava assim, Léo, eu tenho um Jaguar, eu tenho um relógio de 200 mil reais, só que eu tô aqui, eu tenho uma piscina no meio da sala, só que eu não consigo dormir, cara. Eu tenho medo, eu passo a madrugada aterrorizado, eu fico bebendo até de manhã, eu não aguento mais essa vida. Aí ele fala, Léo, eu te conheci, você usava droga, eu lembro como era a sua vida, cara. Só que você mudou, eu sei que alguma coisa aconteceu, mas eu não sei o que fazer mais. Só que quando era de manhã, eu ia falar com ele estava sóbrio. E aí ele já meio que me ignorava, porque ele não queria relacionamento comigo. Ele queria socorro. Ele não queria relacionamento porque a vida que ele leva é outro tipo de vida. Então a minha verdade não serve para ele durante o dia. A minha verdade só servia no desespero. E muitas pessoas vivem assim. Eu entendo, não só pelo evangelho, mas pela ciência da psicanálise, o medo, ele leva você para o vício do álcool, a rejeição para as drogas ou para a prostituição, o abandono para a compulsão alimentar, a compulsão de comida. Se você não é livre disso através do Evangelho de Jesus, você pode ter o dinheiro que você quiser. Você vai ser preso, aprisionado, no medo, no pânico, na obesidade, na compulsão por comprar, na compulsão por alimento, no vício do álcool, no vício das drogas. Porque isso está dentro do coração. Então nós estamos falando de prosperidade, de finanças aqui, mas a raiz é enraizada no Evangelho. Tem pessoas hoje que elas estão tão cegas pela justiça própria que elas vivem correndo atrás de dinheiro. Mas quando eu falo de mentoria, quando eu falo de oração por finanças, elas dizem que eu quero dinheiro. Entende? Porque elas veem em mim o que está no coração delas. E elas precisam ser livres disso. Eu estou falando isso aqui para elas serem livres. Nós precisamos avançar para a próxima fase. O dinheiro precisa girar na nossa mão com propósito. Então, eu conheço pessoas que me ofertaram enquanto elas achavam que poderiam, porque nunca conseguiram, poderiam me manipular, que eu ia falar para elas o que elas querem que eu falo. E como eu não falei, como eu não fiz o que elas queriam, elas param. Porque quem tem dinheiro e não tem integridade, usa o dinheiro para manipular as pessoas. Então nós estamos preparados para ouvir a verdade? O evangelho é a verdade. Tem gente que fala assim, prega o evangelho. Aí a gente prega a verdade, que é o evangelho. A pessoa não dá conta, ela não dá conta de ouvir o evangelho. Ela quer ouvir o que ela quer ouvir. O que ela quer ouvir? Que Jesus cura, que Jesus salva e que Jesus liberta. Só que o que liberta é a verdade. Quando a verdade vem, ela não quer mais. Por que tantas pessoas seguiram Jesus e quando ele começou a falar do reino, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo e tal, as pessoas começaram a se dispersar.
Porque é a verdade que expõe as obras das trevas. Eu citei o exemplo desse rapaz da garrafa de R$7.000, que acha que eu quero o dinheiro dele. O primo dele, que ficou 15 dias na minha casa, foi livre, restaurou o casamento e me falou que eu queria o dinheiro dele. E várias outras situações. E eu nunca falei sobre isso em vídeo nenhum meu. Nunca conversei sobre isso com ninguém. Por que eu estou falando hoje? Porque eu preciso de um pouco de insensatez para ir lá no nível da insensatez das pessoas e trazer elas a uma realidade. Quantos R$1.000 você já investiu no Evangelho? Eu e minha esposa nunca falamos sobre isso. Com ninguém, entre eu e ela. Mais de R$1 milhão. Se você fizer a soma de 15 anos, investimento em tudo, somar tudo. Mais de R$1 milhão. E aí a pessoa diz que eu quero o dinheiro dela. Mas quanto ela investiu? Ela investiu em salvação de pessoas. Quanto ela investiu para que alguém fosse livre? Quando que ela mandou dinheiro na casa de uma pessoa para essa pessoa conseguir chegar numa igreja? Teve uma vez lá no sítio que a gente morava, tinha um rapaz que tinha esquizofrenia. E ele estava surtado. E a esposa dele mandou mensagem para a gente de Recife, 90 quilômetros do nosso sítio. E a gente falou assim, olha, vou fazer uma oração para ele daqui, e você vem aqui, para a gente orar por ele, se ele confessar Jesus, a gente batiza ele. Ah, não tem como, não tem dinheiro, um pessoal bem limitado, bem simples. A gente orou, eu fiz uma oração no áudio, falei, coloca no ouvido dele. Ela colocou no ouvido dele, e ela falou, ele aceita, ele disse que aceita ir, ele quer ir. Então, Deus ali já pegou ele pela gola. Aí ela falou, só que a gente não tem como ir. Eu lembro que a gente gastou, na época, foi uns R$200, uns R$250. A gente mandou para eles poderem alguém trazer eles. Trouxe e depois teve que levar. E várias vezes a gente fez esse tipo de coisa. Alguma vez eu falei sobre isso com alguém? Eu contei isso para alguém? Quem me conhece há anos, eu falei desse dinheiro que a gente pagou? Quantas vezes a gente pagou gasolina para a pessoa ir lá em casa se batizar? Uma outra irmã chegou lá da cidade, estava meio que surtada também. Estava surtada. Ela sentou, a gente orou, ela foi liberta, confessou Jesus, se batizou. Isso há anos atrás, em 2017. Até hoje ela nos acompanha, está no nosso grupo do WhatsApp. Por quê? Foi livre, foi restaurada, estava doida, a sua família queria internar. Outra mulher que lá na mesma cidade não podia ter filho, estava com depressão profunda, não podia ter filho, foi lá no sítio, a gente orou por ela, foi liberta, confessou Jesus, se batizou, engravidou e foi livre da depressão. Eu não vou citar os nomes aqui, eu não quero expor a pessoa, mas são duas pessoas da mesma cidade, duas mulheres. Até hoje temos acesso, elas falam com a gente. Foi livre da depressão e engravidou. Era o sonho dela, ela não podia. E eu quero o dinheiro das pessoas. Essas eram pessoas que não tinham condições. Essa irmã que estava surtada, que a família até pensava o que fazer com ela internar, não sabia o que ela tinha, ela depois começou a ofertar no nosso ministério R$50, R$100, que é proporcional ao que ela podia. Depois o irmão dela foi lá pedir emprego no sítio, a gente contratou ele foi batizado lá no sítio também. O filho dele foi batizado também, ora no Espírito, prosperou porque ele tem uma terrinha lá e ele planta e manda para o Ceasa de Recife. Eu quero o dinheiro das pessoas. Eu acordo todo dia, lido com pessoas, ricos, pobres, milionários, todo tipo de pessoa. Atendo, ensino as mesmas coisas, falo de semeadura para todos, falo para os pobres, falo para os ricos, que é um princípio. É um coração generoso que abre as portas, é para arrancar os entulhos do coração da pessoa. Eu quero o dinheiro delas. E também, se eu comprar alguma coisa muito boa, um carro bom, uma casa boa, eu estou roubando o dinheiro das pessoas. Então, irmãos, está na hora dos crentes sair do time das trevas e passar para o time da luz. Porque as trevas estão trabalhando em favor dos propósitos deles. Os maçons trabalham em propósito deles. Os espíritas trabalham em propósito deles. Agora, os cristãos precisam amadurecer, precisam sair dessa mediocridade mental
precisa entender que o dinheiro na mão das pessoas é para investimento de salvação e melhoria de vida também. E, consequentemente, qual é o problema de eu viver as recompensas que Deus me dá das minhas semeaduras? Qual é o problema de eu melhorar de vida? De eu ter uma casa boa, um carro? Qual é o problema? Se tem gente que paga 7 mil reais numa garrafa de vinho e acha que está fazendo alguma coisa na terra, a não ser julgar as pessoas, quanto? A minha pergunta novamente, quantos mil reais você já investiu no Evangelho? Quanto tempo da sua vida diária você dá para as pessoas melhorarem de vida, serem salvas? Ou será que a gente está correndo atrás do nosso rabo? Atrás dos nossos próprios interesses, 24 horas por dia? Por isso que as coisas não se resolvem para a gente. Porque a gente só pensa no nosso umbigo. E a gente fica julgando pessoas que entregaram sua vida pelo próximo. Quando nós vendemos nosso sítio, eu ofertei 40 mil reais para as missões. Quanto você já ofertou? Só numa vez eu ofertei 40 mil reais. Quanto você já ofertou para as missões? Quantos livros você já deu, comprou meu ou escreveu para a salvação de pessoas? Quantas coisas suas você abriu mão para outro melhorar de vida? Essa é a pergunta. Senão a gente não vai avançar. Não vai. E outra coisa. Eu estou falando aqui para cristão que tem anos de igreja, porque tem, outra hipocrisia que tem na nossa vida. Quando é para ouvir uma verdade, a gente diz que é dura. Tem 20 anos de igreja, mas quando ouve uma verdade, a verdade é dura. Agora, quando é para falar abobrinha, aí a gente se acha maduro. A gente tem que ser maduro, não é para falar, é para ouvir. E aprender, e ser livre, e viver uma vida diferenciada, e viver uma vida que glorifica a Deus. A hipocrisia é o que mais tem afastado as pessoas da igreja. É a hipocrisia. É a gente viver de uma falsa mensagem que só nos beneficia. É a gente acusar as pessoas, é a gente julgar as pessoas daquilo que a gente não sabe. E hoje, o 11º dia da oração por finanças, parece que o assunto não tem nada a ver. Mas é porque nosso coração precisa ser purificado pela verdade. Porque a gente tem julgado as pessoas sem saber o que elas estão vivendo. Eu e minha esposa juntos gastamos praticamente 30% da nossa renda sempre em prol de alguém ficar melhor, de alguém ser livre, de alguém crescer. E pessoas com muitos recursos, se apropriam dos nossos ensinamentos e acham caro o dízimo, e acham caro ofertar, e acham caro pagar uma mentoria. Por quê? Avareza. Os avarentos não herdarão o reino de Deus. É o que a palavra diz. Os avarentos estão junto com os idólatras, com os prostitutos, na mesma categoria. Por quê? Porque são os avarentos que geram, é como sanguessuga. O avarento ele é sanguessuga. Ele pega tudo que ele quer, sempre por nada. Você está vendendo um carro para o avarento, ele fala, esse carro aí tá... Desfaz, está em Provérbios, né? Quem desdenha, quer comprar. Então, ele desfaz daquilo que é seu. Quando ele compra, bem barato, porque ele desvalorizou, aí ele vai e vende pelo dobro. Entendeu? Quantas pessoas que fizeram cursos nossos, que a gente entendeu o momento da vida da pessoa, não cobrou, e quando a gente decidiu cobrar, a pessoa vem chamar a gente de mercenário. Mas ela usufruiu daquilo por anos, mudou a vida delas, mudou o casamento, né, resolveu os problemas dela. Todas elas pedem oração pelas empresas, elas querem prosperar, elas querem vender mais, elas querem ganhar mais dinheiro, elas querem ter mais lucro. Então isso é ganância, isso é avareza.
Os corações dessas pessoas precisam ser purificados. Porque elas pagam, como eu falei, esse rapaz eu não posso falar porque ele não é convertido da garrafa de 7 mil reais. Mas cristãos que gastam milhares de reais com coisas supérfluas, elas acham caro pagar um livro, por exemplo, comprar um livro meu, 70 reais. Ah, tá, depois eu... Dá seu Pix aí. Aí eu dou o Pix. Não fala nada. Some. É caro 70 reais. Então, irmãos, eu acredito, eu tinha mais algumas coisas para falar, né? Eu ia aproveitar a minha insensatez para falar outras coisas ministeriais que eu nunca falei, porque a gente sempre entendeu que a glória é para Deus e é mesmo, e que tudo aquilo que a gente oferece de coração é entre nós e Deus. Mas hoje eu estava lendo quando Paulo falou assim, olha, se vocês estão querendo se vangloriar em alguma coisa, eu vou usar um pouco de insensatez também. Eu sou judeu, da tribo de Benjamim, perante a lei irrepreensível. Ele começou a falar das coisas que ninguém estava observando em relação a ele. Aí também ele fala depois, eu desfiz de tudo isso, eu fiz de tudo isso como lixo. Por quê? Porque eu só quero Cristo, para que Cristo seja revelado na minha vida. Por isso que a gente nunca falou. Mas hoje eu estou colocando aqui porque eu quero que essa pergunta ela ecoe pelo corpo de Cristo para que quebre a justiça própria das pessoas. Inclusive, lembrei de uma outra pessoa uma vez que falou para mim assim, porque a gente não precisa de dinheiro, dinheiro é coisa da terra, não precisa de riqueza. Aí ficava sempre mostrando para mim um videozinho de um tiozinho de bicicleta lá no sertão, pregando o evangelho numa caixa de som velha. Isso aí é romantizar a pobreza. Glória a Deus por pessoas que não têm nada e têm Jesus, porque Jesus é tudo, e quem tem Jesus não precisa de nada mesmo, mas isso é um sofisma. É um sofisma. Porque as pessoas que enviam esses vídeos, vai ver onde os restaurantes que elas vão. Vai ver as clínicas de estética que elas vão. Vai ver o tratamento dentário que elas fazem. Então, você precisa romantizar o que você vive. Se você não vive, não romantize. Não romantize a vida missionária. Não romantize a vida pastoral. Não romantize o tiozinho lá do sertão de bicicleta ou a caixinha velha de som, porque você não tem disposição no seu coração de viver isso. Então não romantize. Eu já viajei pelo sertão, eu sei o que é. Eu sei o que é uma casa de uma pessoa que ela não tem água para beber, ela precisa de pegar uma carroça de um burro magro e andar não sei quantos quilômetros para pegar um barril de uma água suja de um açude. Eu sei o que é isso, eu já vi isso. Nós plantamos igrejas. Quantas igrejas você plantou? Nós plantamos igrejas no Agreste, ali não era sertão ainda. Num povoado também, onde o povo não tinha o que comer, não tinha água. Os homens lá pegavam, tinha que encher um caminhão de areia para ganhar 10 reais. Isso há 10 anos atrás. Você já viveu isso? Já investiu dinheiro nisso? Já plantou igreja? Já trabalhou 2 anos com pessoas que não tinham nem água para beber? Quanto de dinheiro você já gastou com o evangelho? Então, é isso que o corpo de Cristo está precisando refletir sobre, antes de falar alguma coisa para o irmão. Eu nem estou falando somente relacionado à minha vida, tá? Porque eu sei quantos pastores, amigos meus, passam injustiças. E eles dão glória a Deus, porque Jesus disse que se a gente fosse perseguido pelo nome dele, que a gente desse glória a Deus. Eu dou glória a Deus, mas eu estou chamando a atenção aqui de cristãos que estão há 10, 15 anos na igreja. Eu estou chamando a atenção dessas pessoas. Acorda, sai dessa justiça própria, prospere em nome de Jesus e use o seu dinheiro com propósito. Deixe de ser mesquinho, deixe de ser avarento. Mude de vida, converta-se a Jesus Cristo. Porque nós estamos todos no mesmo barco, nós estamos todos pelo mesmo propósito. Se você conheceu pessoas que são de má fé, impostores, charlatões, deixa eles para lá. Mas não julgue,
Não coloque todo mundo no mesmo saco. Deixe Deus fazer a separação e você procure andar com pessoas de boa fé. E não se ache melhor nem mais justo do que ninguém. Hoje é uma chamada, é uma correção, é uma palavra apostólica de correção para o corpo de Cristo. Não me importa quantas pessoas vão ouvir. Importa que quem ouvir seja liberto. A gente não está, eu e minha esposa, nós não estamos aqui fazendo algo porque nós não temos o que fazer. Nós estamos fazendo o que fomos chamados para fazer. E a nossa vida, ela é frutífera desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, ela é frutífera. Tem dezenas de pastores no Brasil que foram livres, que restauraram seus casamentos, que restauraram a sua chamada, que renovaram os seus dons, porque Deus usou a nossa vida. Então, os frutos, eles justificam a árvore. Então, agora eu vou fazer uma oração. Confirmando a palavra, se você quer colocar seu coração diante de Deus e falar, Senhor, me perdoa. Coloque seu coração diante de Deus, para que Deus abra os seus olhos, o seu coração, que você se torne generoso, que os seus olhos sejam limpos para olhar para as pessoas, que o seu coração seja purificado, que você entenda que a justiça não vem de nós, nem das nossas obras, a justiça vem do Senhor. Se nós damos glória, se nós nos vangloriamos em algo, nós nos vangloriamos no Senhor. E é isso que eu oro hoje, para que Deus toque seu coração. Pai, nós te damos graças pela cura que o Senhor está fazendo hoje no coração de muitos dos nossos irmãos, no meu coração. Nós te damos graças pela libertação que o Senhor está fazendo hoje na mente dos teus filhos. Nós te damos graças pelos sinais maravilhas manifestos a partir de hoje na vida dos que estão sendo livres, dos que estão sendo purificados em seus corações, para que eles olhem, Senhor, para a seara, como o Senhor tem nos direcionado a olhar, porque nós fomos chamados para uma colheita de almas, para uma construção de fé. Que o Senhor possa usar poderosamente, Senhor, cada palavra que foi lançada aqui, que frutifique no coração dos teus filhos, para a honra e glória do teu nome. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos, que vocês possam tirar proveito das palavras que vocês receberam.